noite, igreja. Nós cumprimentamos a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? E eu convido aos irmãos a leitura da palavra de Deus no Salmo de número 47. Salmo de número 47. Vamos fazer a leitura desses salmos a uma só voz, com a participação de toda a igreja. Encontraram, irmãos? Amém? Salmo 47. Vamos, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é grande, é o grande Rei de toda a terra. Amém. Salmo dos filhos de Corá, convidando todos a louvar ao Senhor, salmodiar a Deus. Estes salmos eram os hinos que os judeus usavam para louvar ao Senhor. E agora está convidando a igreja a exaltar o nosso Deus. Vamos então cantar o hino de número 19. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 19. Sublime Rei, sublime Rei. Ao som dos instrumentos, aqueles que puderem colocar de pé. A igreja pode se sentar.
Irmãos, vamos orar ao nosso Deus, vamos ter aquele período de comunhão com Deus em silêncio, adorando a Deus e também confessando os pecados ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, te damos graças, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nesta noite participar da ceia do Senhor e também, ó Deus, te adorar, louvar ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. Senhor, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, abençoa a nossa vida, dai-nos a graça para oferecer ao Senhor este culto de adoração, de confissão de pecado e também, Senhor, de gratidão. Abençoa a nossa vida, abençoa, Senhor, a igreja. Nós te pedimos, ó Deus, a graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para um momento de intercessão, para todos aqueles que sofrem, que precisam renovar suas forças nas tribulações do dia a dia, que passam por enfermidades, eu gostaria de convidar a igreja a nós abrirmos a palavra de Deus no Salmo 34, versículos 4 a 10, Salmo 34, versículos 4 a 10. A palavra de Deus assim nos diz, vamos ler de maneira responsiva. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Observai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Meus queridos, eu costumo dizer, e a pensar nas minhas meditações, que esse salmo, entre os versículos 4 e 10, sintetiza, resume todos os tipos de bênçãos que nós precisamos para as nossas vidas, o sustento, a certeza que a oração é ouvida, mas aquele que ouve não fica de braços cruzados, mas age em nosso favor no dia da tribulação, que o nosso relacionamento com Deus não é nada abstrato, mas ele é concreto e sensível, porque aqui diz, no versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. A gente, assim como prova uma refeição, no almoço de domingo, como o pastor Vitor falou hoje de manhã, da mesma maneira você prova os sinais e a presença de Deus na sua vida. Meus irmãos, é nessa certeza de que Deus se revela, de que Ele ouve as nossas súplicas e de que Ele age a nosso favor, que eu convido a igreja a fechar seus olhos, reclinar suas frontes e fazermos uma oração intercedendo por todos aqueles que precisam dessas bênçãos nas suas vidas. Vamos orar? Senhor Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado pela palavra de Deus, que nos traz as promessas de livramento, de sustento, de salvação. Mas obrigado, porque
O nosso relacionamento com o Senhor não fica só em promessas, mas também fica nos cumprimentos que nós experimentamos todos os dias. Senhor, Tu mesmo conheces as lágrimas de cada um dos nossos olhos, o clamor dos nossos lábios, a prostração dos nossos músculos retesados e abatidos depois de uma jornada diária de trabalho e de esforços, muitas vezes nem reconhecidos e recompensados. O Senhor conhece os irmãozinhos entre nós que passam por tratamento de saúde nos quartos dos hospitais, nos corredores das enfermarias. Senhor, o Senhor conhece a tribulação que cada casal passa na sua intimidade entre quatro paredes. Tudo aquilo que o mundo não sabe sobre nós, Tu sabes muito bem. Senhor, depois de termos o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, rogado na abertura desse culto, nós Te pedimos para que o Senhor estenda a Tua mão e que as pessoas possam ver Jesus Cristo hoje com os braços abertos, não séculos e séculos atrás, como eles estavam abertos no madeiro, mas abertos para nos envolver num abraço de amor, nos resgatando de todas as nossas tribulações. É isso que nós Te pedimos no nome daquele que morreu por nós na cruz, Jesus Cristo, o homem. Amém, Senhor. Vamos à palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, nos diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. O teólogo Abraham Kuyper, em uma das suas frases mais famosas, certa vez disse: não há sequer 1 centímetro quadrado no universo que Cristo não declare: é meu. O ato de devolvermos ao Senhor parte do que Ele nos dá, não deve ter a lógica de pensarmos o seguinte: 10% da minha renda é do Senhor e 90% é meu. Nada disso. Porque não há 1 centímetro quadrado no universo que Cristo não declare: é meu. Tudo é do Senhor. Tudo pertence a Ele, e pelas suas próprias mãos nós devolvemos. Sinta-se com um coração alegre, com a vida privilegiada em poder ofertar parte daquilo que o Senhor lhe confiou à obra dele, para a manutenção do seu reino, em louvor da sua glória. E aquele que é fiel recebe do Senhor bênção sem medidas oriundas do céu, a tal ponto de termos a certeza e a alegria de cantarmos o hino de número 172, dizendo: chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas por Deus, tantas nós não merecemos, outras rogamos a Ti. Ao som dos instrumentos, aqueles irmãos que vieram preparados com seus dízimos e com as suas ofertas, deposite no gasofilácio com total alegria, ao dizer: tudo é do Senhor, e parte daquilo que o Senhor me dá, eu devolvo em gratidão, louvor e sustento do reino do Senhor aqui na terra. Hino de número 172, ao som dos instrumentos, louvemos ao Senhor.
pé, oremos com o nosso irmão diácono Rafael. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, pela chuva de bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa igreja, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de podermos estar na Tua santa casa, te servindo e te adorando, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas depositadas, ó Pai. Que tudo seja usado para o engrandecimento do Teu reino, ó Pai. E nos perdoe, ó Pai, por sermos falhos e pecadores. Que te oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. E ainda dando continuidade ao momento de louvor, convido o grupo Expressão de Louvor para que nos dirija a Deus em momentos de cânticos, em adoração àquele que merece toda a honra e todo louvor. Boa noite, irmãos. Eu convido a todos a estar louvando juntamente conosco, com toda a força que você tiver, louvando a Deus, esse Deus que é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, esse Deus que tem um amor imenso por nós e que por amor enviou seu único Filho para que nós pudéssemos ter a vida eterna hoje, e que Ele enviou seu único Filho para que nossos pecados fossem pagados naquela cruz. E por esse amor que nunca falhou e nunca vai falhar, que eu convido a vocês, em agradecimento por tudo que Ele tem feito e por tudo que vai fazer, eu convido a vocês a ficarem de pé e louvar juntamente conosco. E tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo o que tens feito. Salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer,
Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. E eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Por nos amar do pecado, Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que Ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. Ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado, Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. A morte tentou vencer o amor de Jesus. O amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado, Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Por amor que Jesus se entregou numa cruz,
vencer. Teu sacrifício na cruz, nada pode vencer. O teu amor, meu Jesus, nada pode vencer. Teu sacrifício, Jesus. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há mundo, nada que vença esse amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Amém. Os irmãos podem se assentar. Para a edificação da igreja nessa noite, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Lucas 1, versículos 26 a 38. Mais uma vez eu convido a igreja a nós fazermos uma leitura responsiva desse texto. Lucas 6, Evangelho de Lucas. Lucas 1, versículos 26 a 38. A palavra de Deus assim nos anuncia. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizem ser estéril. Então, disse Maria: aqui está a tua serva, a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Meus irmãos, existe uma história que diz que um pastor uma vez recebeu na sua casa um pedreiro para fazer uma reforma no quintal da sua casa. E ali o pastor, como todo bom pastor, não ia perder aquela oportunidade para puxar assunto com um novo conhecido. E começou a conversar sobre a história da sua vida, contou os fatos da sua vida pessoal e pedia para que o pedreiro contasse também a sua história. E nesse diálogo, eis que aquele pedreiro, um homem simples, contou a sua trajetória de vida tão difícil,
Dificuldade essa que ele experimentou, vivendo 30 anos no analfabetismo. E ele disse assim, foi uma época de muito sofrimento. O analfabetismo é uma coisa terrível na vida da pessoa. Gera muito sofrimento, muito preconceito, muitas portas de sociabilização e de trabalho se fecharam para mim. Mas foi uma época que eu colhi muitas bênçãos do Senhor. E aí aquele pastor disse assim, para de brincar comigo, você está tirando sarro em mim, para com isso. Como que é possível ter bênçãos em meio a uma vida calcada, baseada no analfabetismo? E ele disse assim, eu sei que apesar das dificuldades que essa situação e essa limitação traz, para a pessoa que não sabe nem ler e nem escrever, eu senti e percebi as bênçãos do Senhor na minha vida, e na vida das pessoas ao meu redor, porque eu entendi que apesar das minhas limitações e dificuldades, eu estava servindo como um instrumento na mão do Senhor para o cumprimento dos propósitos da sua palavra na minha vida. E analfabeto que era, eu todas as vezes que eu ia para a rua, que via uma fila de banco, que via uma fila no ponto de ônibus, eu chegava para as pessoas com um livrinho na mão, que era a Bíblia, e dizia assim, eu não sei nem ler e nem escrever. Você pode ler um trechinho desse livro que está dizendo o quê? As pessoas liam, conheciam a palavra, se tocavam, aceitavam Jesus, e durante 30 anos ele levou mais de 300 pessoas para a casa do Senhor. Meus irmãos, quando nós vamos para esse texto, nós percebemos que Maria, ela também se passava numa situação de limitações, de impossibilidades, mas ela passou a entender as bênçãos de Deus na sua vida, quando ela percebeu o poder de Deus, para fazer dela instrumento nas suas mãos, para o cumprimento dos seus propósitos, segundo a sua palavra. Meus queridos, existem os propósitos divinos, que se manifestam nas nossas vidas, através das propostas para os homens. Deus usa de promessas para mim e para você, para cumprir os seus propósitos nas nossas vidas. E isso não é para atender os meus desejos, não é para satisfazer a minha vontade, mas as promessas do Senhor existem, como diz esse texto, para se cumprir em mim e em você, os propósitos de Deus, segundo a sabedoria e o desejo da sua palavra. É interessante que nesse poder de Deus para cumprir os seus propósitos em nós, apesar das nossas limitações, apesar das dificuldades que nos cercam, apesar dos nossos defeitos, Deus tem poder para realizar o impossível. E eu acho linda a passagem do versículo 37, que diz assim, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Perceba uma coisa, Deus tinha promessas para Maria, que elas, apesar de virgem, daria luz a uma criancinha, um bebezinho, que era o Redentor, era Jesus Cristo. E a não intimidade dela com o seu marido não seria empecilho para ficar grávida. Deus tinha promessas para Isabel, de que apesar dela ser avançada em dias, e de muitos dizer que ela era estéril, ela daria luz a João Batista. E a longevidade dela, a sua velhice, não seria empecilho para Deus estar cumprindo os seus propósitos nas suas vidas. Meus queridos, as promessas mudam, as pessoas mudam, mas o poder de Deus para cumprir as suas promessas permanece o mesmo. De maneira que em Jesus Cristo nós temos promessas de Deus para as nossas vidas. De maneira que as enfermidades não serão, por mais graves que elas sejam, obstáculo para Deus cumprir as promessas de cura que Ele tem para nós.
A crise política, a instabilidade da economia jamais vai ser empecilho para Deus cumprir as promessas que Ele tem em Cristo Jesus para as nossas vidas, de sustento, de assistência para as nossas vidas. A degradação dos valores e a imoralidade que assolam o mundo lá fora não serão obstáculos para Deus cumprir as suas promessas em Cristo Jesus de edificação e união das nossas famílias. Meus irmãos, os perigos e a violência das ruas lá fora não serão obstáculo para Deus cumprir as promessas de livramento em Cristo Jesus que Ele tem para as nossas vidas. E baseado então no exemplo de fé de Maria e nas 3 promessas que Deus faz para os personagens desse texto, Davi, Isabel e Maria, eu queria compartilhar com os irmãos o seguinte tema da pregação dessa noite: o poder de Deus cumpre seus propósitos em nós. Tem uma coisa muito interessante que eu queria dizer para os irmãos, que está lá nos versículos 31, 32 e 33. Vamos até o texto? Lá diz assim: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. É interessante que Jesus, ele é o cumprimento da promessa feita a Davi, de que um descendente seu iria reinar para sempre, perpetuamente, no trono de Israel. É interessante que essa promessa, ela é realizada, ela é feita e ela é pronunciada por Deus a Davi em várias passagens do Antigo Testamento. Quando nós vamos lá para o 2º livro do profeta Samuel, capítulo 7, eis que Davi está nos seus últimos dias, velhinho, e ele diz assim: mas o Senhor, eu habito numa casa própria, de cedros, revestida com ouro, luxuosa, e o Deus Altíssimo até hoje reside numa casa de tabernáculo, numa tenda. Isso não é possível, eu vou construir uma casa para ele. E aí o profeta Natã chega para ele com uma promessa do Senhor, com uma profecia do Senhor, dizendo assim: Davi, você quer construir uma casa para mim, mas na verdade sou eu que vou construir uma casa para você, porque depois de você, depois que você for para a sepultura junto com seus pais, eu vou levantar um descendente seu, que reinará perpetuamente no trono de Israel, e ele será rei de geração em geração, eternamente. Interessante, quando nós vamos lá para o livro de Atos, capítulo 2, versículo 29 a 31, Pedro está fazendo um discurso, pregando o evangelho ali para os judeus, e ele então diz assim, que Davi, sendo rei, mas também sendo profeta, escreveu no Salmo, dizendo: porque o teu santo não verá a morte e nem experimentar a corrupção. E Davi estava se referindo à ressurreição de Jesus Cristo, aquele que cumpriria a promessa de Deus, de estar levantando a Davi um descendente que reinaria eternamente no trono de Israel. Meus irmãos, quando nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, nós entendemos um pouquinho mais disso, porque João diz assim: Jesus Cristo, o leão de Judá, a raiz de Davi. Sabe o que isso significa? A primeira lição dessa noite: o poder de Deus cumpre seus propósitos em nós, através de promessas atemporais. Sabe por quê? Por causa do dia que Deus fez essa promessa para Davi, até o dia do cumprimento
dessa promessa em Cristo Jesus, se passaram mais de 1000 anos. A promessa do Senhor é atemporal, ela não depende do tempo. Meus irmãos, o significado disso é tremendo, porque Deus cumpre seus propósitos em nós, através de promessas, que não importa quanto tempo vai passar, as promessas do Senhor não caducarão, elas serão cumpridas em nossas vidas, apesar de todo o tempo que passar, elas se cumprirão. Eu queria compartilhar com os irmãos a história de um grande doutor da igreja, de um homem muito sábio dos primórdios da igreja primitiva, que é Agostinho de Hipona. Hipona, que é uma cidade, uma das principais cidades da Argélia, do norte da África, e a mãe de Agostinho, daquele que era conhecido como o terror dos bordéis de Hipona, alcoólatra, beberrão, boêmio, depois de 30 anos de orações da sua mãe, a sua mãe que calejava os seus joelhos todas as noites no chão da sua casa, que encharcava de lágrimas todas as noites o chão da sua casa, pedindo para Deus converter o seu filho, tirando ele das ruas, do convívio das prostitutas e dos bêbados, e levasse ele para a igreja. Depois de 30 anos, Deus cumpriu aquela promessa. E uma noite, aquele homem, cambaleando, pegou um pedaço das Escrituras, sentou numa sarjeta e leu o que corresponde hoje ao livro de Romanos capítulo 13. E aí ele leu assim o que Paulo diz aos Romanos, que nós somos filhos do dia, nós não somos filhos da noite, e que a gente não deve andar em bebedices e em orgias, mas nós devemos praticar a santidade, porque nós somos do dia. E aquilo deu uma visão para ele, uma luz para ele, então ele se rende ao Evangelho. E no dia do batismo dele, quando ele estava indo para a igreja de Hipona para receber o batismo, eis que uma antiga amante dele se encontra com ele no caminho da igreja e diz assim: Agostinho, você está aqui, vamos para os nossos covis, deixa eu te pegar pela mão, vamos até lá celebrar os nossos desejos, e eu quero você para mim, eu sei que você também me quer, e sou eu, Agostinho. E ele, indiferente, continuava sua caminhada, olhando unicamente para o rumo da igreja. E aquela mulher implorando, implorando, de repente, então num ato de desespero, ela se ajoelha diante dele, abre, rasga suas vestes, e com o busto desnudo, ela olha para ele e diz assim: Agostinho, sou eu, você não se lembra de mim? Sou eu. E ele diz para ela: você é você, mas eu não sou mais eu. E de lá então ele vai para a igreja, e ele e seu filho Abelardo, de 16 anos, que ele teve com uma de suas amantes, são batizados naquele dia. E ele então, de beberrão e boêmio, se transforma num dos maiores cristãos de toda a história da igreja, um dos maiores teólogos de toda a igreja, que influencia o pensamento reformado até os dias de hoje. Meus irmãos, o significado disso é que, para nossas vidas, é que não importa o quanto tempo você tem orado para Deus cumprir uma promessa na sua vida, tenha fé. Pode passar o tempo que for, mas Deus vai cumprir essas promessas. Eu fico feliz de ver mães, esposas, que oram pela conversão dos seus maridos há 10, há 15 anos, e elas não perdem a esperança. E eu digo para vocês, não percam a esperança, porque Deus tem poder para cumprir o propósito dele nas nossas vidas, através de promessas que são atemporais. Quando nós vamos lá para a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Pedro diz assim, que Deus aparentemente tarda em cumprir as suas promessas, mas elas se cumprirão. Em segundo lugar, meus queridos, eu queria dizer que Deus tem poder para cumprir os seus propósitos em nós, através de promessas que são incondicionais. E baseado na promessa que ele fez para Maria, vamos lá para o versículo 34 e 35. Deus diz assim: então, disse Maria ao anjo:
Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe um anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Meus irmãos, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Por isso que as promessas de Deus são incondicionais. Ela não depende do que o homem é capaz, do que é possível para os homens, mas para Deus tudo é possível. E o fato de Maria ser virgem e ela não ter intimidade com seu futuro marido, com seu noivo José, não seria empecilho para Deus estar cumprindo a promessa dela gerar o menino Jesus no seu ventre. E isso se fez. Meus queridos, é preciso nós acreditarmos que Deus pode todas as coisas, e nós, confiando nesse poder de Deus para cumprir as suas promessas, apesar de toda dificuldade, nós nos fortalecermos com isso e perseverarmos, esperando o cumprimento das suas promessas nas nossas vidas. O sofrimento e a dificuldade nos abatem muito. Lá na Europa, na cidade de Londres, o movimento ateísta contemporâneo europeu, diante de toda a crise europeia de inflação, desemprego que tem assolado a Europa nos últimos anos, a crise imigratória de países do norte da África, do Oriente Médio, que tem migrado populações para o território europeu, gerando um caos tremendo. Diante de tanto sofrimento e tanta dificuldade, esse movimento ateísta começou a pregar e a produzir banners, slogans nos vidros dos ônibus coletivos da cidade de Londres, outdoors espalhados por todas as cidades, dizendo assim: como crer em Deus em meio às dificuldades? Como crer em Deus em meio às dificuldades? Mas a igreja cristã da Inglaterra não ficou de braços cruzados, eles reagiram. E então eles lançaram mão de um livro que se chama Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, que era um pastor luterano, alemão, que foi levado para o campo de concentração nazista. E é interessante que no campo de concentração nazista, não era só levado judeus, mas eram levados também judeus, homossexuais, pessoas que tinham alguma deficiência física irreversível, e também pessoas que, independente da sua nacionalidade e etnia, eram contrárias ao nazismo. E Dietrich Bonhoeffer, apesar de ser ariano puro, alemão de sangue puríssimo, foi levado para o campo de concentração, porque ele e a sua igreja se renderam, se ajoelhar diante de Hitler. E aquele homem que via as piores atrocidades da face da terra, nas suas biografias nós vemos que ele presenciava, ao som de sinfonias que eram emitidas por altos-falantes nos campos de concentração, pessoas se suicidando, se arremessando nos fios de energia elétrica das grades dos campos de concentração. Ele via mães e seus bebezinhos sendo enforcados e degolados e fuzilados todos os dias, açoites e humilhações todos os dias. E a sua biografia nos conta que aquele homem perseverou em fé, acreditando no Senhor que ia ser livre, e no último dia da Segunda Guerra Mundial, ele foi levado como um dos últimos prisioneiros condenado à morte por cadafalso, ali, para aquela elevação da qual ele seria enforcado. E quando o seu algoz estava pendurando a corda no seu pescoço, já era possível à distância ouvir o desenrolar das lagartas das rodas do tanque de guerra americano chegando para salvar os prisioneiros. Mas não houve tempo suficiente para ser salvo. Aquele homem, com o exército americano batendo nas portas dos campos de concentração, ele foi morto. Mas aí, as linhas que ele escreveu na sua biografia ficaram salvas. E diziam assim: e foi a grande reação da igreja londrina, da Inglaterra, aquele movimento ateísta. O movimento ateísta dizia assim: como é possível crer em Deus em
meio à dificuldade. E a frase usada por Dietrich Bonhoeffer para rebater essa frase foi: como não acreditar em Deus em meio à dificuldade? Meu irmão, não importa a dificuldade que você está passando, se for impossível para a medicina, para a ciência, para a tecnologia, para Deus não é impossível. Acredite e persevere, porque Deus tem poder para cumprir os seus propósitos em nós, através de promessas que são incondicionais. Mas em terceiro e último lugar, eu queria dizer que o poder de Deus cumpre seus propósitos em nós, através de promessas que são impessoais. E baseado na promessa que Deus fez para Isabel, eu convido você a gente ir lá para o versículo 36. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Olha só o final desse versículo: para aquela que diziam ser estéreis. Sabe por que as promessas do Senhor são impessoais? Porque as promessas do Senhor se cumprem apesar da opinião das pessoas. Não importa o que o outro pensa, a promessa de Deus vai se cumprir. E a gente precisa evitar ser influenciado negativamente por pessoas que não conhecem os propósitos do Senhor e quer jogar um balde de água fria nos nossos passos. Não se deixe influenciar negativamente pelas pessoas. As promessas do Senhor são impessoais. Na cidade de Londres, no Hyde Park, existe um cantinho ali que é conhecido como o local mais democrático do mundo, que é chamado de Speaker's Corner, ou seja, o cantinho dos oradores. E lá, toda pessoa que quiser manifestar uma opinião, uma doutrina, um pensamento, uma ideologia, ela tem direito à fala. E as pessoas param para ouvir. Por isso que é o lugar mais democrático do mundo. Então, qualquer pessoa com um caixotinho na mão, ela vai para o Speaker's Corner, ela põe o caixotinho lá, e em cima do caixote ela começa a falar suas opiniões. E conta-se uma história que um pastor, todas as manhãs, ele ia para esse lugar, nesse parque, na cidade de Londres, punha o caixotinho lá e proferia a palavra de Deus, e falava para as pessoas se arrependerem dos seus pecados, falava das maravilhas do reino dos céus, para vocês largarem as coisas do mundo e se converterem ao Senhor Jesus. E as pessoas todos os dias, durante anos e anos, elas passavam, debochavam, meneavam a cabeça, davam com os ombros, debochavam, riam, e não davam a mínima para ele. E aí uma vez um senhor que todas as manhãs ficava ouvindo ele, disse assim: ô pastor, deixa eu te falar uma coisa, suas palavras são muito lindas, são muito bonitas, são verdadeiras, mas para com isso, você não vê que você está perdendo seu tempo, acordando cedo, vindo aqui gastar sua voz todos os dias? Essas pessoas não ligam para você, elas não dão a mínima para o que você está falando, você não vai conseguir mudar nenhuma delas. E aí aquele pastor disse assim: mas se eu parar, não sou eu que vou estar conseguindo mudar essas pessoas, são elas que vão estar conseguindo mudar a mim. Meus irmãos, não leva em consideração o que as pessoas dizem sobre você. Você que está perseverando numa situação de dificuldade, não leve em consideração o que pessoas que não têm nada para fazer na vida, que não tem nenhum expediente na vida, a não ser cuidar da vida do outro, fica falando para você. Em vez de dar ouvidos para elas, dê ouvido à palavra de Deus e aos seus propósitos na sua vida. Sobre isso é muito bonita a passagem de Lucas capítulo 8, versículo 49 a 50. Eis que Jesus Cristo estava na cidade de Cafarnaum, e ele encontra então Jairo, o chefe da sinagoga. E Jairo diz assim: Jesus, minha filha tem 12 anos e ela está morrendo, o senhor precisa ir lá em casa para curar ela. E aí Jesus Cristo fala assim: vamos lá então. E eles vão até a casa, e quando eles chegam na casa, as pessoas olham Jairo e Jesus. As pessoas riam de Jesus, as pessoas debochavam de Jesus, as pessoas diziam para Jairo: Jairo, não incomode mais o mestre, porque tua filha está morta. E Jesus Cristo diz assim:
não ouça o que elas dizem. Não temas, apenas creia, e tua filha ficará salva. Meus irmãos, para de ouvir o que os outros têm para falar da sua vida, porque eles não conhecem o propósito do Senhor, que não vai dar certo, que você vai fracassar, que está tudo errado. Mas ouça a voz do Senhor para a sua vida. Queridos, Jesus Cristo, Ele só foi capaz de passar por tanto sofrimento na cruz, passar por tanta humilhação durante a sua vida, e a dor de morte na cruz, porque Ele sabia que Ele estava sendo um instrumento nas mãos de Deus, para o cumprimento da sua vontade na sua vida, e que Ele acreditava firmemente, em meio ao sofrimento, nas promessas do Pai, em relação à subsequente ressurreição ao terceiro dia. Por isso, firme nas promessas do Pai, Jesus Cristo passou por todo o sofrimento. Existem promessas que são conhecidas e são manifestas os seus primeiros sinais ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente se engana que a gente vai ler a palavra, vai conhecer uma promessa de Deus para as nossas vidas, e vai ter que esperar algum tempo para ver os primeiros sinais do cumprimento dessas promessas. Existem promessas que se cumprem ao mesmo tempo que elas são proferidas, que elas são conhecidas. Olha só como é que começa esse texto, lá no versículo 26. No sexto mês. Pastor, mas que sexto mês é esse? Você só vai entender isso quando você vê a promessa que Deus faz para Isabel, de que ela geraria no seu ventre, apesar da sua longa idade, João Batista. No versículo 36, nós vemos: Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que dizem ser estéril. Veja bem, esse sexto mês, o versículo 26, se refere ao sexto mês de gestação de João Batista lá no ventre de Isabel. E Maria ouve essa promessa, e no mesmo momento que ela ouve, ela já tem o sinal do cumprimento dessa promessa. Porque já era o sexto mês que Isabel estava gerando João Batista no seu ventre. Meus irmãos, estabeleça uma relação com Deus. Se livre um pouquinho dos barulhos da cidade, da buzina dos automóveis, do vai e vem das ruas. Desligue um pouquinho a luz da tela da televisão, do teclado do celular, e tenha mais convivência com o Senhor através de oração e leitura da palavra, que você vai experimentar já o cumprimento das promessas, de muitas promessas, ao mesmo tempo que elas são conhecidas ou pronunciadas por Deus nos teus ouvidos. Queridos, Maria, ela deu um grande salto, quando ela saltou, ela saiu do medo, da perturbação, para a fé. É interessante, quando nós vamos lá para o versículo 29, ela estava cheia de perturbação e cheia de medo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que tudo significava, o que significaria aquela saudação. Mas o que motivou o grande salto da perturbação de Maria para a fé de Maria? Não só conhecer as promessas do Senhor, mas compreender o poder de Deus para cumprir as suas promessas. Meus irmãos, dê um salto de fé, saindo do buraco, das profundezas, do abismo do desespero e da perturbação, e calçando seus pés na rocha firme e altaneira da fé e da confiança em Cristo Jesus. Não basta só conhecer as promessas, é preciso conhecer as promessas e compreender o poder de Deus para cumprir essas promessas nas nossas vidas. Pode ser que você, ao entrar nessa noite, você está se sentindo nas suas tribulações no epicentro, no olho do furacão, no centro nervoso de uma crise existencial e pessoal. Mas se você compreender os propósitos
de Deus na sua vida, o seu poder para cumprir as suas promessas na sua vida, pode ter certeza, você não vai estar no centro de um furacão, você vai estar no centro da vontade de Deus. Coral, vida e louvor.
Meus irmãos, a esse Cristo concebido por obra do Espírito Santo, de uma virgem, ele que nasceu, cresceu e morreu. Ele é o Cordeiro digno de receber toda a nossa adoração. Convido os presbíteros para que venham à frente. Nós vamos participar do momento da ceia do Senhor, onde nós nos lembramos do sacrifício do Cordeiro que foi morto. Convido o nosso irmão presbítero em disponibilidade, Marco Antônio, para que componha a nossa mesa. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que na noite em que Cristo foi traído, juntamente com os seus discípulos numa mesa, Cristo tomou o pão, ergueu aos céus, agradeceu ao Pai, o partiu, entregou aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo. Tomai e comei dele todo. Fazei isto em memória de mim. Convido os irmãos que são membros da igreja, membros também de uma outra igreja genuinamente cristã, a se colocar em pé à medida que os nossos irmãos os servirão com o pão, pois essa mesa não é a mesa da igreja presbiteriana, essa mesa é a mesa do Cordeiro que foi morto, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Participemos do pão.
palavra do Senhor nos diz que o corpo de Cristo, o pão do céu, é aquele que genuinamente nos alimenta, e aquele que come do pão jamais voltará a sentir fome espiritual. Logo depois de partir o pão, Jesus Cristo tomou o cálice, também deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é o meu sangue, o sinal da nova aliança que eu faço com vocês, mediante o meu sacrifício na cruz do Calvário. Aliança de sangue, da qual eu e você fazemos parte. Aqueles que participaram do pão também agora estão convidados a participarem do cálice do Senhor, o sangue da nova aliança no Cordeiro Cristo Jesus.
palavra do Senhor nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É por isso que era necessário o sacrifício de um inocente no lugar de injustos pecadores. Pelo seu sangue, a salvação. Pelo seu sangue, a aliança. Pelo seu sangue, a vida. Que o corpo de Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus, seja suficientemente capaz de redimir, restaurar, renovar a sua fé, a sua esperança e a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto e nós gostaríamos de conhecer aqueles que nos visitam pela primeira vez. Vocês são muito bem-vindos à casa do Senhor, não sintam-se constrangidos, mas nós gostaríamos muito de dar um abraço em você, como igreja do Senhor. Eu queria pedir para aqueles irmãos que nos visitam a primeira vez nesse culto, por gentileza, se coloquem em pé. Nós queremos conhecê-los e abraçá-los em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui conosco. Nossa irmã ali, seja muito bem-vinda. Casal, sejam muito bem-vindos. Casal lá de Passos também esteve conosco aqui na UMP. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Nós os recebemos nessa igreja com muita alegria. E se você não recebeu o nosso presente, por favor, equipe de integração, se coloque em pé, Marcelo e Janeide, depois conversar com esse casal aí, nós temos um presente para vocês por essa primeira visita. Meus irmãos, eu tenho alguns avisos rápidos. O primeiro deles, as férias do reverendo Edgar. Oremos pela vida do nosso pastor, da sua família, que goza de férias nesse tempo. Terça-feira, dia 5, nós teremos a plenária da SAF, todas as irmãs estão convidadas, e já também convidadas para o acampamento, os desafios da mulher cristã moderna versus a ascensão do feminismo, cuja preletora será a filha do reverendo Augusto Nicodemos. Você não pode ficar fora desse acampamento. Nós também gostaríamos de convidar os irmãos para o próximo slide, que é muito bem, aqui no Edifício de Educação Cristã, dia 19, uma palestra para as mulheres com a nossa irmã Jeane, família, educação e desenvolvimento humano, um novo olhar. Já na semana que vem, nós teremos o nosso primeiro encontro de casais aqui na igreja, nesse ano de 2019, com o pastor Alemar Quintino, às 20 horas aqui no templo. Procurem a equipe do Ministério de Casais, faça a sua inscrição, R$20 por casal, e também um convite do Ministério de Casais, o Congresso de Casais em Caldas Novas, nos dias 20 a 21 de setembro. Você é o nosso convidado. No próximo sábado, nossa igreja é cheia de bênçãos, né, irmãos? No próximo sábado, nós teremos início do trabalho da UCP e da UPJ, às 9h30 da manhã, lá no Edifício de Educação Cristã, uma equipe nova cuidando das crianças, um tempo muito gostoso para os seus filhos. Venha, traga as suas crianças, para que eles possam aprender mais do caminho do Senhor e não se desviarem do mesmo. Nós também abrimos as inscrições para o acampamento de carnaval dos adolescentes e da mocidade. Hoje, logo depois do encerramento do culto, as diretorias estarão aqui à mesa fazendo as inscrições. Você que é adolescente, jovem, você que é pai de adolescente, tio de adolescente e jovem, venha fazer a inscrição para esse acampamento que será uma bênção em nome de Jesus. Queridos, nós desejamos a todos uma excelente semana na presença do nosso Deus. Mas antes,
nós queríamos convidar vocês a se colocarem em pé. Nós vamos orar ao Senhor, entregando a Ele a nossa semana, entregando a Ele a nossa vida e rendendo a Ele louvor por tudo que Ele é. Deus bendito, nós rendemos graças a Ti, pois um dia na plenitude do tempo, aprove ao Senhor, por obra do Espírito Santo, engravidar, ó Pai, a Virgem Maria, a qual concebeu e deu à luz a Cristo Jesus, o descendente da mulher, o prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15, cujo qual pisaria na cabeça da serpente, destruiria a morte, seria vencedor sobre todas as coisas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje nós anunciamos isso quando participamos do pão e do cálice, anunciando a morte do Senhor até que o Senhor regresse. Todas as suas promessas se cumprirão, porque a propósito, sob a sua vontade, que o Senhor nos ensine os teus caminhos, conserve a nossa fé debaixo da soberana vontade do Senhor, que nós possamos viver uma semana abençoada e abençoadora. E ó Deus, que as tuas misericórdias não se afastem de nós por um segundo, e que durante toda a nossa vida possamos ser a expressão de quem o Senhor é em nós. Abençoe cada irmão que aqui se encontra, cada família representada, e que a tua paz esteja sobre nós todos os dias de nossa vida. E agora, irmãos, ide em paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo, Cordeiro Imaculado do Pai, que o amor genuíno de Deus esteja convosco todos os dias, que as consolações, que o consolo do Espírito Santo do Senhor, que a obra redentora dele se aplique no seu coração, e que você viva a sua vida debaixo do cuidado e da graça do Senhor, hoje e até o dia glorioso da segunda vinda do nosso Mestre. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.